Então, nós vamos aqui começar com a nossa introdução e, como temos feito, com a nossa recapitulação, aquilo que foi estudado nas últimas semanas. Nós vamos repassar agora um pouco. Então, eu gostaria de repassar primeiro as 3 dicas de leitura que eu passei nas últimas 3 semanas, como nós termos uma leitura bíblica mais proveitosa. A primeira dica é ler o texto várias vezes em várias versões diferentes. Então, se eu quero estudar um salmo, se eu quero estudar uma narrativa, se eu quero estudar uma parte do evangelho, se eu quero estudar uma parte de um profeta, eu pego esse texto que eu quero estudar e leio ele várias vezes. Pegar um texto e desejar estudar esse texto é mais proveitoso do que fazer uma leitura de vários capítulos cada dia para cumprir uma agenda de leitura. Então, ler o texto várias vezes em diferentes versões é um exercício simples, mas um exercício que vai nos ajudar muito a melhorar a nossa compreensão bíblica. A segunda dica que eu dei foi ler o texto dentro do seu contexto. É pegar um texto, ler, tentar entender o contexto histórico, ler o texto antes, o texto depois, ler outras partes do livro onde esse texto está contido e tentar entender o que ele significa naquele contexto. Tentar entender qual a intenção do autor, para quem ele está escrevendo, fazer perguntas ao texto, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, por que está escrevendo, tentar entender todas essas coisas. Isso significa entender o texto dentro do seu contexto. Isso é um exercício também muito útil para a nossa compreensão bíblica. E na semana passada, a dica que eu dei foi ler o texto inteiro, independente do seu tamanho. O que eu quis dizer com isso, e nós usamos até alguns textos de exemplo na semana passada, é que nós devemos ler um texto completo, seja pequeno, médio ou grande. Um salmo, que eu leia o salmo todo, para minha edificação, para não pensar verdades que não estão necessariamente conectadas e não ver como elas estão conectadas com o contexto. De repente, uma narrativa dos evangelhos, de repente, uma narrativa do Antigo Testamento, de repente, um bloco de livros de textos proféticos. Então, o ideal é que eu pegue um texto que é um todo. Não precisa ser um livro inteiro, mas nem um capítulo inteiro. Às vezes, um versículo é um todo, mas que eu faça uma leitura completa, uma leitura ampla das Escrituras. Isso é algo que melhora muito o nosso rendimento e o nosso aproveitamento bíblico. Aproveitamento, eu não falo de quantidade de leitura, eu falo de qualidade de leitura, o que é melhor, o que é muito mais importante. Nós vimos também 3 textos bíblicos nas últimas semanas e nós aplicamos nesses textos do Antigo Testamento um método, uma maneira de encontrar o Evangelho e Jesus Cristo ali. Nós usamos Êxodo capítulo 14, que fala da libertação da escravidão no Egito, o livro de Rute, que fala de uma estrangeira que creu em Deus e ela se tornou, da sua descendência veio o Senhor Jesus, e na semana passada nós vimos o Salmo 15, que mostra que para se aproximar de Deus é necessário fazer algo que nós não temos condições de fazer, e então Jesus fez por nós. Então foram 3 textos, quem porventura não acompanhou algum desses pode voltar no Facebook da igreja ou no YouTube, e esses estudos estão disponibilizados lá. Como esse é o último estudo da nossa série, eu gostaria de fazer essa pergunta. Como devemos enxergar a Bíblia? Como cristãos, como nós devemos enxergar esse livro que a nós é tão comum e às vezes não é dada a importância devida? Se nós olharmos a Bíblia como um livro religioso, nós vamos entender que ele serve para o culto, ele serve para celebrações religiosas, como um livro que a gente abre só dentro da igreja e faz uso só dentro da igreja, se essa for a nossa maneira de enxergar a Bíblia. Se nós enxergarmos a Bíblia como um compêndio de dogmas e doutrinas, nós vamos entender que algumas verdades podem ser aplicadas na nossa vida moral, no nosso cotidiano, na nossa maneira de falar e de se portar, mas nada além disso. Não vai ter nenhuma transformação interna em nós. Se nós entendermos que a Bíblia é um livro qualquer, nós vamos simplesmente desprezar a Bíblia. Agora, se nós olharmos para a Bíblia e entendermos e enxergarmos a palavra de Deus como ela é de fato palavra de Deus, nós vamos amar esse livro. E assim deve ser a nossa visão da palavra de Deus. A Bíblia é um livro que deve ser amado. Meus irmãos, muitas vezes, quando nós pegamos a Bíblia, abrimos, lemos, nós não paramos para pensar tudo o que aconteceu, tudo o que Deus fez de maneira miraculosa para que esse livro chegasse a nós. Deus inspirou homens, Deus
Deus preservou esses escritos. Deus, de maneira miraculosa, preservou que eles fossem juntos, ajuntados, se tornando um todo. Deus trabalhou de maneira miraculosa para que o livro, de maneira assim sobrenatural, escrito por diversas pessoas num espaço de tempo muito grande, o livro não se contradiz, o livro caminha numa direção porque ele é a palavra de Deus. Meus irmãos, esse livro é um livro que nós devemos amar. Esse livro deve ser o nosso livro de cabeceira. A nossa vida deve estar pautada nas Escrituras, fundamentada nas Escrituras, apoiada nas Escrituras. Tantas pessoas, meus irmãos, e tantas vezes nós mesmos falamos assim: eu queria ouvir a Deus, pois Deus fala conosco pelas Escrituras. Isso é a mais pura verdade. O Senhor, dentre tantas coisas que Ele fez miraculosamente pelas Escrituras, Ele trouxe a nós a salvação. A salvação não veio a nós quando a gente estava olhando o pôr do sol, pensando assim: deve haver um Deus que fez isso aqui. Nós não nos convertemos, não conhecemos a Senhor Jesus, olhando para o mar, para a imensidão e falando assim: poxa, como isso é grande, deve haver alguém maior do que isso. Nós não convertemos ou conhecemos o Evangelho observando coisas maravilhosas aos nossos olhos. E isso acontece conosco quando o Espírito Santo traz a palavra para dentro do nosso coração. Dentro da palavra existe a salvação. Dentro da palavra existe a palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, nós devemos amar as Escrituras, valorizar as Escrituras, ter a palavra de Deus como a coisa mais importante da nossa vida. Isso é apenas uma observação que eu gostaria de fazer nesse que é o último estudo falando sobre o Antigo Testamento. E eu gostaria de dar mais uma técnica de leitura também. Nós temos tentado responder essa pergunta, né? Alguma técnica é necessária para leitura e interpretação das Escrituras? Nada específico a não ser ler e interpretar. Mas existem maneiras de nós lermos e interpretarmos as Escrituras de maneira mais eficaz, como nós vimos anteriormente as 3 dicas que eu ofereci. E hoje eu gostaria de oferecer mais uma. Leia livros auxiliares. O que isso significa? Significa que a Bíblia ela é fácil e ela é difícil. Ela é simples e ela é complicada. O que eu quero dizer é que a Bíblia, por ser um livro tão especial, por ser um livro tão magnífico, um livro que homem nenhum jamais teria condições de escrever, eu vou usar aqui a ilustração do pastor Steve Lawson. Ele diz que a Bíblia é rasa o suficiente para que uma criança possa andar sobre... ela é como uma poça d'água, que é rasa o suficiente para que uma criança possa andar sobre ela, mas ela é profunda o suficiente para que um elefante pudesse se afogar nela. O que ele está querendo dizer com isso é que a Bíblia ela é simples, eu posso ler e entender. Eu posso ler João 3,16 e entender. Eu posso ler Mateus capítulo 5 e entender. No entanto, quanto mais lemos, quanto mais aprendemos, nós vamos percebendo a profundidade que é. Eu posso dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu entendo isso, eu entendo essas palavras e é simples, mas em cada afirmação dessa que eu me aprofundar, eu vou perceber como o Evangelho é profundo. Então, existem livros que nos ajudam a entender. De repente eu leio um capítulo, não entendo aquele capítulo. Leio um livro, não entendo aquele livro da Bíblia. Existe uma expressão que talvez eu não compreenda. Para isso, Deus levantou homens preparados para escreverem livros que nos ajudam a compreender as Escrituras. Então, um bom investimento que você pode fazer, não só comprar uma Bíblia, mas você pode comprar livros de autores bons, bem indicados, que vão te ajudar a entender a palavra de Deus. Então, existem 3 grupos principais de livros auxiliares. Primeiro, as Bíblias de estudo. Eu sugiro 2 aqui. Bíblia de Estudo de Genebra, que é essa que está do lado aí, ela é da editora Cultura Cristã, e também a Bíblia de Estudo Herança Reformada, que também é da Cultura Cristã. O que é uma Bíblia de estudo? Uma Bíblia de estudo é uma Bíblia que vem com o texto bíblico íntegro, na íntegra, né? E em alguns versículos eles vêm comentários dos capítulos. Essa Bíblia de Estudo Herança Reformada, ao final de todo capítulo, tem comentário sobre o capítulo, tem uma devocional, tem as confissões de fé, os catecismos, tem
pontos teológicos explicados de maneira mais simples. Então, uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, é uma ferramenta fundamental para um bom aprendizado das Escrituras. Por exemplo, se eu quero ler o Evangelho de Mateus, as Bíblias de estudo trazem, antes do Evangelho, um livro que fala quem escreveu Mateus, por que foi escrito, qual o conteúdo geral, da estrutura do livro. Quando nós lemos essas informações antes de ler um livro bíblico, nós já temos muito melhores condições de entender a mensagem daquele livro. Então, uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, é um bom livro para nos auxiliar na leitura bíblica. Nós temos também comentários bíblicos. Comentários de livros, comentários de testamentos inteiros, né? Comentário do Antigo Testamento, comentário do Novo Testamento. Esses comentários são mais técnicos, mais profundos, mas também muito bons, desde que bons comentários bíblicos. Para isso, peço orientação, se é aqui da igreja, ao pastor da igreja, no caso eu, ou de São João del Rei. No caso dos irmãos de outras igrejas, peço orientação a outros pastores, né, reformados, porque os comentários bíblicos eles vão destrinchar um livro bíblico. Então, o comentário bíblico da carta de Efésios vai pegar versículo por versículo e vai explicar o que Paulo está dizendo ali. Então, por exemplo, existe essa série do Novo Testamento da editora Cultura Cristã, que tem todos os livros do Novo Testamento comentado. Essa é uma outra série também da Cultura Cristã do reverendo Augusto Nicodemos, interpretando o livro de Hebreus, mas tem outros livros também. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem comentários, se eu não me engano, de todos os livros. Comentários, os deles são um pouco mais simples, mas são também versículo a versículo. Então, esses comentários bíblicos são ferramentas que também podem nos ajudar. São mais complexos do que uma Bíblia de estudo, mas são muito mais profundos também. Nos dão um bom entendimento da palavra de Deus. E uma terceira classificação de livros que eu gostaria de sugerir são as exposições bíblicas. O que é isso? Autores, pastores, teólogos que pegam um livro da Bíblia e fazem um estudo em todo aquele livro, mas ele não tem a preocupação de fazer versículo a versículo. Ele pega a mensagem geral do texto e faz um livro sobre aquele livro, comentando aquele livro. São livros mais simples, mais fáceis de ler e dão também um bom entendimento do livro. Tem alguns exemplos que eu coloquei aqui. Por exemplo, esse livro é do reverendo Augusto Nicodemos sobre o livro de Jonas, do profeta Jonas. Ele tem também sobre Malaquias. O pastor Wilson Porte tem esse livro que é um comentário de Efésios, tem essa série também de Colossenses e vários outros livros que são úteis para a nossa compreensão e para o nosso aprendizado bíblico. Então, essa dica, né, leia livros auxiliares, outros livros que vão ajudar no entendimento das Escrituras. O Israel está perguntando sobre a Bíblia de Estudo Apologética. Eu não conheço essa Bíblia, não posso dizer. Algumas bíblicas eu não recomendo, não vou falar aqui, mas algumas eu não recomendo. Mas essa Bíblia de Estudo Apologética eu não conheço, então não posso opinar. Ok, irmãos? Fica então essa dica de leitura. Passando para o nosso estudo, então, vou relembrar de maneira muito breve as duas perguntas, né? O que é o Evangelho e quem é Jesus, para nós entendermos e enxergarmos esses dois aspectos no texto que nós vamos ler. Então, primeira pergunta, eu vou responder de maneira bem sucinta, já temos trabalhado isso nas últimas semanas. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar pelos pecados de todos quantos confiem nele para a salvação, sendo declarados justos por meio da fé, vivendo agora em paz com Deus como parte do seu povo. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é uma boa notícia, uma boa nova. Deus enviou o seu Filho para que pague os pecados daqueles que nele creem, porque eles não têm condições de pagar os seus próprios pecados. Mas crendo em Jesus, que pagou os seus pecados, eles são perdoados, têm comunhão com Deus novamente, de uma vez por todas, de maneira permanente, e fazem parte agora do povo de Deus. Então, essa é a mensagem do Evangelho. De maneira bem resumida, para um entendimento mais amplo, os estudos anteriores podem ser assistidos também. Quem é Jesus? Jesus é a pessoa que completa o Evangelho. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens, capaz de cumprir, em favor daqueles que veio salvar, as exigências da lei que os aprisionavam debaixo do pecado e da ira de Deus, o Salvador.
Então, quem é Jesus? Jesus não é um líder religioso, Jesus não é um homem com boas intenções, Jesus não é alguém que vem ensinar para a gente princípios morais, ele é o Filho de Deus que se encarnou para cumprir o Evangelho. O Evangelho é sobre ele, o Evangelho é sobre o que ele fez. Então, Jesus é aquele que toma sobre si a culpa, o castigo do pecado daqueles que ele veio salvar, morre na cruz e declara então esses que ele veio salvar justos, no momento em que o Espírito Santo aplica a cada um a salvação. Então Jesus Cristo é o Salvador, é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, tendo lembrado o que é o Evangelho, quem é Jesus, nós vamos passar agora para o nosso texto. Eu mandei nos grupos aí o texto que nós estudaríamos hoje. Não sei se algum irmão já ouviu no áudio que eu mandei, mas nós vamos estudar hoje o modelo de obediência, baseado em Gênesis capítulo 22. Esse estudo é baseado na obra do teólogo Abraham Kuruvilla. O modelo de obediência, Gênesis 22. Eu vou colocar o texto na tela, mas eu vou colocar um áudio de uma leitura do texto para os irmãos irem acompanhando aqui na tela. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui, irmãos, até o versículo 19. Irmãos, eu fiz uma pergunta no grupo lá,
E eu gostaria que os irmãos, se alguém que se arriscou em responder, que colocasse aí, já colocasse nos comentários. Por que que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac? Por que que Deus mandou fazer isso? Né? Então, eu vou dar algumas informações textuais aqui. Enquanto eu estiver dando essas informações, quem quiser comentar, né? Por que, de onde saiu, por quê? A grande pergunta é essa. Por que que Deus fez isso? Por que que mandou ele sacrificar? Então, algumas informações textuais a respeito da narrativa. Gênesis, onde essa narrativa está contida, é uma narrativa dos começos. O começo do mundo, o começo do homem, o começo do pecado, o começo das nações. E Abraão, ele é o começo do povo de Deus. É aquele que Deus chama, faz uma aliança para que seja o seu povo. Então, nós estamos diante de um homem que é o patriarca do povo de Deus. Qual é o contexto histórico mais abrangente ali a respeito de Abraão? A aliança de Deus com ele. Deus o chama, faz aliança com ele, faz promessas a ele, diz que ele seria o seu povo, que dele sairia uma nação, que da semente dele seriam abençoados todos os povos. Então, esse é o contexto no qual nós temos essa história. E qual é o contexto da narrativa? O contexto dessa narrativa é Abraão sendo provado por Deus. Então, algumas informações textuais que nos ajudam a compreender melhor o texto. Agora, irmãos, por que Deus fez isso com Abraão? Não sei se algum dos irmãos vai arriscar aí alguma sugestão, mas por que Deus mandou Abraão matar o seu próprio filho? Será que era uma brincadeira de mau gosto? Isso aqui, alguns antigos rabinos escreviam algumas, como é que eu posso dizer, algumas alegorias, e alguns jogavam essa suposição, né, de que era uma brincadeira de mau gosto da parte de Deus, mas nós sabemos, obviamente, que não é isso. Alguns vão dizer que era uma influência satânica no teste, da mesma maneira como foi com Jó. Lembra que Jó, segundo consta no livro de Jó, que o próprio diabo ele falou com Deus, né? Lógico que ele te ama, porque você dá tudo para ele, tudo. Então, será que aconteceu isso e a gente não sabe, né? Porque na Bíblia não está falando. Será que houve essa influência de Satanás? Será que Isaac era uma vítima ou era um participante voluntário desse sacrifício, né? Dessa proposta de sacrifício? Mas a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o que o autor está ensinando? O autor, Moisés, escreveu Gênesis. O que ele está ensinando? Quando ele conta essa narrativa, quando ele conta esse fato, claro, nós sabemos, inspirado por Deus, pelo seu Espírito Santo, qual é a intenção? O que esse texto está nos ensinando? Quando nós entendermos o que o texto está ensinando, nós vamos entender o porquê que Deus fez isso com Isaac. A Manuela disse que foi para testar a fé dele em Deus, para ver se Abraão obedeceria a Deus em qualquer situação. Uma boa resposta, e está caminhando muito bem na direção do porquê que Deus fez isso com Abraão, porquê que Deus fez esse pedido inusitado para Abraão. Será que a Manuela está certa? Nós vamos caminhando aqui, mas eu tenho suspeitas de que sim. Irmãos, vamos começar então a caminhar pelo texto. Esse texto é um texto que os detalhes nos ajudam muito a entender, a aprender sobre ele. Então vamos caminhar aqui. O objeto do teste. Qual é o objeto do teste? Como a Manuela muito bem disse aí nos comentários, o objeto do teste foi a fé de Abraão. Vamos observar agora como o contexto nos ajuda. O texto começa assim: depois destas coisas. Quais coisas? Que coisas? Porque é uma narrativa. Moisés não escreveu o texto separando em capítulos e versículos. Ele escreveu uma narrativa inteira. Depois é que houve essa separação. Mas o texto está dizendo, depois que tudo isso aconteceu, vamos ver quais coisas são essas. Vamos observar o contexto. O Israel está dizendo que foi para mostrar a importância do sacrifício, o salário dos pecados e a morte. Vamos caminhar então também um pouquinho diferente da Manuela, vamos ver se tem fundamento aí essa resposta. O capítulo 2, agora olha só, nós vamos voltar lá no capítulo 12 de Gênesis.
No capítulo 12, Deus chama Abraão para ser o seu povo, para ser seu, né, para ter uma aliança com Deus, e Deus manda ele abandonar sua família. Lembra? Gênesis 12, sai da tua casa, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar para você ir e eu vou te fazer de você um grande povo. Então deu uma promessa de descendência para ele. Só que no versículo 4, lá do capítulo 12, quem nós vemos? Ló. Ele leva Ló consigo. E o que acontece? Esse levar Ló consigo era para ele deixar a família para trás. Não há nenhuma ordenança de Deus em levar alguém. Então, levar Ló consigo pode ser, ele que era um homem ainda sem filhos, meio que uma garantia para alguém cuidar das coisas dele ou herdar as coisas dele. Mas isso se mostrou uma decisão mal tomada, por vários motivos. Um primeiro motivo, que nós vamos ver lá no capítulo 13, versículo 9 e 10, é que houve briga entre eles, e eles tiveram que mandar Ló embora. E um segundo motivo é que da descendência de Ló veio um povo que era inimigo do povo de Israel. Então trazer Ló não foi uma boa ideia. Talvez a grande probabilidade é que ele trouxe Ló para ter uma garantia de uma descendência, uma vez que ele não tinha filhos. Então, no capítulo 12, nós vemos essa promessa e ele trazendo Ló. Mas nós vemos algo também. Logo depois que Deus faz essa promessa, olha só, irmãos, nós temos uma visão meio romântica, às vezes, dos personagens bíblicos, né? Nós olhamos assim, perfeitos e tudo, mas o único personagem bíblico que a Bíblia tem a preocupação de mostrar que era santo e perfeito era o Senhor Jesus Cristo. Os outros, a Bíblia mostra justamente o contrário. Deus mostra o erro dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, para mostrar que era necessário um sacerdote, um profeta e um rei perfeito. Então Abraão era esse homem imperfeito também, pecador. Logo no capítulo 12, depois que ele levanta um altar ao Senhor, ele vai para o Egito, porque há fome na terra. E o que acontece? Quando ele entra no Egito, ele fala para Sara se passar por irmã dele. Ó, Sara, você é muito bonita, pode ser que eles vão querer me matar para ficar com você, então fala que você é minha irmã. Uma covardia, né, colocar a esposa numa situação dessa para não morrer, mas o fato é, além da covardia de marido, né, a covardia conjugal, ele não creu em Deus. Porque Deus falou assim, eu vou te dar uma descendência. E logo depois, ele tem medo de morrer. Ora, se Deus falou que ia dar a ele uma descendência, é óbvio que Deus ia protegê-lo. Mas por falta de fé, no capítulo 12, ele mente a respeito de Sara. Quando nós vamos no capítulo 15, nós vemos duas situações de incredulidade por parte de Abraão. Primeiro que o capítulo 15, Deus ratifica a promessa. Deus diz, eu vou fazer de você uma grande nação. O que que Abraão fala com Deus? Ah, mas eu não tenho filhos. O meu herdeiro vai ser Eliezer, que é o meu servo Damasceno que mora aqui comigo. Deus ratifica mais uma vez a aliança com ele e fala, não é ele que será, mas de você, pessoalmente, vai vir uma descendência. O que acontece? Lá no capítulo 16, nós vemos que, já que Sara, né, falou que ia sair, já que Deus falou que ia sair a descendência de Abraão, e está demorando, faz o seguinte, pega aqui minha serva e tenha um filho com ela, e esse filho será meu. Então, quem surge? Ismael, filho de Abraão com Agar. Qual é o problema? Isso é fruto de incredulidade e pior, esse Ismael também veio trazer um povo inimigo ao povo de Deus. Então olha só, ele já tentou dar um jeito com Ló, inimigo. Tentou dar um jeito com Ismael, inimigo. O que nós vemos no capítulo 17? No capítulo 17, Deus mais uma vez ratifica a promessa, a aliança, e deixa claro que a descendência viria de Sara e não de outra mulher. Lá no versículo 15 e 16 do capítulo 17, é muito claro Deus falando, eu farei Sara conceber e ela te dará um filho. Ok, Deus já fez a promessa no 12, capítulo 12, reafirmou 2 vezes no 15, reafirmou no 17. Quando nós chegamos no capítulo 20, o que nós vemos no capítulo 20? Ele
chega na terra de Gerar, ele era peregrino, então ele peregrina numa outra terra, e Abimeleque, ele fica com medo de Abimeleque mais uma vez tomar a sua esposa. O que ele faz? Novamente, lá no versículo 11 do capítulo 20, ele faz Sara passar por sua irmã, para que ele não morra. Mais uma vez, uma grande demonstração de incredulidade. Deus havia prometido e refeito a promessa, ratificado a promessa por várias vezes, agora prometeu que seria Sara, ou seja, não era só ele que Deus ia preservar Sara também, mas ele não confia em Deus. Mais uma vez ele mente para que ele não morra. Quando nós chegamos no capítulo 21, aliás, o que nós temos? O nascimento de Isaac. Isso 25 anos depois que Deus prometeu. Ele tinha 75 anos quando saiu da terra e Deus fez promessas a ele, e ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. 25 anos para a promessa ser cumprida. Então, o nascimento de Isaac acontece, Deus restaura o vigor físico e a fertilidade de Abraão e de Sara para que esse menino, filho da aliança, nasça. Qual é o resultado de tudo isso? Capítulo 12, 15, 17, incredulidade, falta de fé e o nascimento de Isaac no capítulo 21. O que acontece é que agora não é a promessa de Deus que é reafirmada, mas a fidelidade de Deus, ela é reafirmada. Eu vou ler aqui no capítulo 21, no versículo 1 e 2, onde por 3 vezes é falado sobre a fidelidade de Deus. Olha só. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, uma vez, como lhe disse que faria. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Segunda vez, Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ou seja, Deus falou, Deus prometeu, Deus fez. Então a fidelidade de Deus, ela é reafirmada 3 vezes nesse texto. Assim termina o capítulo 21, nascimento de Isaac, a fé e tudo. O capítulo 22, Deus prova Abraão. Meus irmãos, olha só que interessante. Por que eu acho que a Manuela está caminhando muito bem no entendimento do porquê que Deus fez isso com Abraão. Incredulidade, 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 incredulidade. E Deus manda aquilo que ele havia prometido. Aos olhos, assim, um milagre. Aos olhos de Abraão. E agora Deus vai fazer um teste. Deus vai provar a fé de Abraão. Deus vai ver se ele tinha de fato aprendido algo. Ele vai ver, se depois de Abraão ter dado tanto jeito, será que ele agora aprendeu a confiar em Deus? Então, o objeto do teste que nós lemos aqui é a fé de Abraão. Nos ensina isso o contexto. Qual que é o ensino disso para nós? Que Deus exige dos seus filhos que creiam nas suas promessas, mesmo quando a fé é colocada sob teste, o que acontece para benefício dos filhos de Deus. Irmãos, Deus deseja que nós confiemos nele. Deus deseja que nós, como seus filhos, não fiquemos atrás de sinais a todo momento. Os fariseus pediam Jesus para fazer sinais a todo momento. Por quê? Porque era incredulidade. Se eles crescem mesmo em Jesus, eles não precisavam de sinais. Assim como Deus deseja que nós creiamos nas promessas dele. Não precisa dele ficar dando sinal para nós. Se ele nos manda viver uma vida santa, nós devemos viver uma vida santa sem ele ficar nos dando sinais de que devemos fazer isso. Se Deus promete que vai nos dar a vida eterna, se Deus promete que vai nos guardar e nos livrar do mal, se Deus promete que vai nos preservar na salvação até o final, não precisa de nós ficarmos pedindo provas a Deus de que ele vai nos guardar. Deus exige que nós creiamos nele, mesmo que ele coloque a nossa fé sob prova. Deus não promete cuidar de nós. Deus não nos promete dar sustento. Deus não nos promete dar o pão de cada dia. Às vezes, ele vai nos dar muito pouco para provar a nossa fé. E isso não para exigir que nós peçamos a ele sinais, mas para que nós creiamos. Na abundância, crermos nele. Na escassez, crermos nele também. Porque se nós olharmos para trás, assim como Abraão, nós vamos ver que Deus tem sido fiel às suas promessas. Então, o texto nos ensina que nós precisamos confiar em Deus,
crer nas palavras de Deus, crer na palavra de Deus e fazer isso independente da circunstância, sabendo que Ele pode provar a nossa fé, Ele pode colocar a nossa fé sob teste, mas que isso é para nosso benefício. Então esse é um primeiro ensino que nós tiramos desse teste que Deus fez com Abraão. O Israel fala aqui que estrutura e direção, tirar pecado com derramação de sangue, falando como pastor, estrutura e direção, tirar pecado com derramamento de sangue e direção apontou para o sacrifício de Cristo. Eu não compreendi a ligação que você está fazendo de estrutura e direção, porque quando fala de perdoar pecados e sangue, essa era a estrutura criada por Deus e o pecado não deu outra direção, porque Deus levou isso a cabo. Mas vou tentar entender melhor aqui, Israel, e te dou um retorno, se você quiser explicar aí melhor o que você quis dizer também. Irmãos, se o objeto do teste era a fé, qual era o objetivo do teste? O objetivo do teste era ver se Abraão temia a Deus. Temer a Deus. Olha só que interessante que nós observamos no texto. Se nós formos lá no versículo 20, no capítulo 8, na situação em que Abraão pela segunda vez mente a respeito de Sara, esse versículo vai nos dizer que os homens temeram a Deus, porque Deus apareceu em sonho e diz que Sara era esposa de Abraão, que Abraão era servo dele. O texto diz que eles se atemorizaram de Deus. Mas Abraão não teve temor de Deus. Abraão foi incrédulo. Abraão não confiou. Abraão mentiu, pecou, mas os ímpios temeram a Deus e devolveram então a esposa de Abraão a ele. Mas olha o versículo 22, do capítulo 22, o versículo 12. Agora sei que temes a Deus. É o que o anjo falou para Abraão. Agora Abraão teme a Deus. O que aconteceu entre uma coisa e outra? Como que há essa mudança do que aconteceu? O que aconteceu entre uma falta de temor e um temor que fizesse ele obedecer sem questionar? O que aconteceu entre ele mentir para preservar sua vida e, em um segundo momento, não negar nem o seu próprio filho por temor a Deus? É uma mudança muito drástica, é uma mudança muito brusca, é uma mudança muito fundamental. O que aconteceu? A grande mudança, meus irmãos, está lá no capítulo 21, no versículo 1 e 2 que eu li. Foi a fidelidade de Deus reconhecida. Quando ele percebeu, quando ele entendeu que Deus tinha todo o poder para cumprir as suas promessas, quando ele percebeu que Deus de fato era um Deus verdadeiro, quando ele percebeu que Deus era um Deus fidedigno, ele mudou a sua maneira de enxergar a Deus. Mas, irmãos, eu gostaria de mostrar, baseado num texto do Novo Testamento, que essa mudança não foi uma mudança simples, foi uma mudança radical. Abraão passou a ser outro homem, porque agora a visão dele a respeito de Deus era uma visão completamente diferente. Lá no capítulo 20, versículo 8, ele não cria que Deus tinha poder para livrá-lo da morte. Ele tinha medo que os homens pudessem matá-lo. Mas a mudança foi tão grande que ele estava disposto a matar seu próprio filho. A resposta disso está lá em Romanos, capítulo 4. Preguei esse texto ano passado aqui na igreja. Romanos, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22. Romanos 4, 18 a 22. Existem duas palavras aqui que são fundamentais para nós entendermos a fé de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, grave essa palavra, o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, grave essa parte, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Em que se baseia a fé de Abraão?
Corpo amortecido. Esse termo, o termo original usado aqui, é assim, ele via o seu corpo morrendo aos poucos. Morrendo progressivamente. Ele não via a saúde, o vigor físico, a fertilidade dele melhorando, ascendendo. Ele via o corpo morrendo. E essa é a palavra lá. Agora, essa nossa tradução foi infeliz nessa parte aqui quando fala de Sara. Porque a tradução atualizada diz assim, o corpo, a idade avançada de Sara. Mas não é isso que está no texto original. Se nós observarmos, irmãos, o texto original, a palavra que Paulo usa ali para designar a fé de Abraão é uma palavra muito forte, porque é uma palavra, eu estou abrindo aqui a revista corrigida, é uma palavra que liga à morte. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 4, na revista corrigida, como eu disse algumas semanas atrás, é uma tradução mais próxima do texto original. Então, lembrando primeiro, não enfraqueceu na fé, mesmo para o seu corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Essa é uma tradução mais próxima do original. O que Paulo está dizendo ali é que Abraão olhava para si e via o seu corpo morrendo. Mas ele olhava para Sara e ele via o ventre dela já morto. Mas ele cria que da morte Deus poderia trazer vida. Então, quando ele contempla que aquela fé dele, que Deus poderia trazer vida da morte, quando ele contempla Deus de fato fazendo isso, a visão dele a respeito de Deus muda. A visão dele a respeito disso é completamente outra. Por isso que Paulo vai colocar esse tipo de fé, lá em Romanos, como a fé salvadora. Não por causa de Abraão, mas por causa de Cristo. Se eu olho para a cruz de Cristo, a morte dele, e tenho fé que dos mortos Deus trouxe Jesus Cristo, eu estou salvo. Essa é a fé salvadora. Essa é a fé semelhante à fé de Abraão. Então, o que aconteceu para mudar esse temor de Deus é que ele viu que, de fato, Deus tinha poder para trazer de volta o seu filho da morte. Então, é isso que acontece para ele passar a temer a Deus. Eu trouxe um quadro aqui que vai nos mostrar qual é a resposta ao teste e a aprovação do teste. É um quadro que mostra como a Bíblia ela tem uma estrutura, como a Bíblia tem uma estrutura lógica e como, na verdade, os livros eles são belíssimos, eles são composições maravilhosas que ensinam. Esse quadro que eu vou mostrar diz: Deus mandou Abraão fazer algo. Sem falar nada, ele fez isso, isso, isso e isso. Por ele ter obedecido, Deus agora faz isso, 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 isso. Que eu vou mostrar só que antes eu vou responder aqui. O Rafael está dizendo, Deus prova Abraão não para saber se ele era fiel, pois isso ele soberanamente já sabia. O que Deus fez foi para o benefício do próprio Abraão. O patriarca aprendeu que podia confiar em Deus. Exatamente, essa questão de Deus saber no sentido futuro, ele sabia de Jó, ele sabia de Abraão, mas esse teste é para o próprio Abraão ver o que estava no seu coração. Eu vou usar o exemplo de Israel. Deuteronômio, se eu não me engano, 25, mas me fale aqui agora o capítulo. Deuteronômio 25, Deus vai falar por que deixou o povo passar fome, não fome, mas passar privação no deserto. E o texto diz assim, para ver o que estava no teu coração. O tempo no deserto foi para o coração do povo ser revelado diante do próprio povo. Para Deus estava mostrando a eles o que eles eram. Aqui Deus faz a mesma coisa. Deus está mostrando o que Abraão é. Deus está mostrando o coração de Abraão. Agora, presta atenção nesse quadro aqui. Primeiro, quando Deus manda, tem o chamado divino, esses números aqui são os capítulos e versículos. O chamado divino para sacrificar seu filho, a resposta de Abraão, eis-me aqui, a ordem divina para sacrificar, a resposta de Abraão, erguendo os olhos e vendo, aqui erguendo os olhos e vendo quando ele já está caminhando e ele vê o monte, depois de 3 dias, e ele adora a Deus. Quando ele chega lá, ele leva seu filho e ele diz, nós vamos adorar a Deus.
Então olha bem essa sequência, Deus o chama, ele responde, Deus dá uma ordem, ele responde essa obra erguendo os olhos e vendo o local aonde ele cumpriria aquilo e ele adora a Deus. O que ele faz então? Prepara o sacrifício, responde ao seu filho, né? O filho pergunta, mas quem vai ser sacrificado? Deus proverá e ele prepara o próprio filho para o sacrifício. Nesse ponto, nós temos o centro, que é a resposta dele ao seu filho, é o centro da narrativa. Deus proverá. Porque, olha bem, preparação do sacrifício. O que está no meio é o ponto-chave. Qual é a resposta disso? O chamado divino a Abraão. A resposta de Abraão, eis-me aqui. A ordem divina, não mate seu filho. A resposta de Abraão, erguendo os olhos e vendo o cordeiro. A adoração a Deus, o sacrifício sendo feito. Então, olha bem, Deus primeiro manda ele fazer uma série de coisas. Ele responde, ele vai, ele ergue os olhos e vê o monte, ele pega o filho, mas Deus provê. E olha o retorno. Deus chama ele, Abraão, ele fala, eis-me aqui, ele diz, não faça isso. Ele ergue os olhos e vê o animal e ele adora a Deus. Meus irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. É uma obra de arte. Homem algum tem capacidade de fazer algo igual. Ninguém. Quando alguém fala assim, a Bíblia é um livro humano, é tolice. Como diz o Augusto lá, eu repeti isso no estudo. Quem fala assim, fala como um tolo porque pensa como um tolo porque é um tolo. Porque não conhece a palavra de Deus. É simplesmente maravilhoso a construção do que é feito para ensinar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Então, o objetivo do teste era mostrar o temor de Abraão a Deus. A obediência por fé, né? Ele diz, eis-me aqui. E olha só, quando Deus fala, você vai me sacrificar o seu filho, ele não fala nada. Olha os verbos que aparecem no texto. Levantou, preparou, tomou, rachou, levantou, foi, edificou, dispôs, arrumou, deixou, estendeu, tomou, deitou, estendeu, tomou. Tudo isso ele fez calado. Depois que ele respondeu ao Senhor, eis-me aqui, ele ficou calado. Meus irmãos, isso é temor a Deus. Isso é temer a Deus. Por isso que o texto nos ensina. O temor a Deus deve ser demonstrado por seus filhos por meio da confiança nas suas promessas e da obediência, mediante uma obediência confiante e sincera à sua palavra. Obediência é temor a Deus e é fé. Quando Deus diz assim, não diga mentira, é melhor falar a verdade. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Quando nós desobedecemos é porque nós não confiamos que falar a verdade é melhor. Porque nós não tememos a Deus. Quando Deus diz que nós devemos amar o próximo e nós odiamos o nosso irmão, é porque nós não cremos que é melhor amar o próximo. E nós não tememos a Deus o suficiente para amar o nosso próximo. O que Deus requer de nós, meus irmãos, assim como ele requereu de Abraão, e Abraão passou nesse teste, foi uma obediência sincera, confiante, pronta, que era resultado de temor a Deus. Os capítulos anteriores mostram que ele não temeu a Deus vários momentos, mas agora ele temia a Deus, a ponto de sacrificar o seu filho. É o que Deus quer de nós, temor à sua palavra e aos seus mandamentos. O objeto do teste era a sua fé. O objetivo do teste era ver, mostrar, revelar o temor a Deus. Mas qual a necessidade do teste? Agora, será que era mesmo necessário? Será que não tinha uma outra maneira de testar a fé de Abraão? Meus irmãos, essa parte agora eu acho assim muito fantástica, sabe? Por que sacrificar Isaac? Por que Deus fez isso? É aqui que nós vamos ver a importância dos detalhes das Escrituras. É aqui que nós vamos perceber como devemos ler a Bíblia de maneira minuciosa, de maneira tranquila, sem ler correndo, porque nós perdemos tudo. Detalhes, irmãos, vocês vão ver detalhes que vão nos mostrar por que Deus fez isso. Era necessário por causa do amor de Abraão a Isaac. Será que haveria o risco de Isaac se tornar um ídolo para Abraão? Esse risco existia, esse risco era real, por tudo o que aconteceu no passado, havia o risco
de Isaac ser um ídolo para Abraão. E o que Deus vai fazer, irmãos, ele vai trabalhar justamente no relacionamento de pai e filho. A prova de Deus aqui, ele pega de maneira certeira o relacionamento de pai e filho. E o texto nos mostra isso. O texto ele vai criando uma tensão ao redor dessa relação de pai e filho. O texto ele é construído de uma maneira tão maravilhosa, irmãos, que ele vai nos colocando aflitos, porque um pai e um filho, o filho pergunta, o pai responde, o pai não responde tudo, e vai criando essa tensão, justamente para mostrar que ali Deus está querendo fazer um teste nessa relação de pai e filho. Como nós podemos saber disso? O texto nos mostra. Nós não precisamos ir para comentário nenhum, para escritor nenhum. O texto nos mostra. A palavra pai e a palavra filho, mostrando a relação entre os dois, aparece 15 vezes no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Quando uma palavra num texto ela repete muito, é porque ela é uma palavra central. Então, a palavra pai e a palavra filho em relação uma com a outra aparece por 15 vezes nesses 19 versículos. Já nos dá uma boa indicação da intenção do texto. O diálogo de pai e filho, aliás, esse diálogo de Abraão e Isaac, pai, nós estamos indo sacrificar, tem a madeira, cadê o bicho? Ah, Deus vai prover. Não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção. É o único diálogo na Bíblia inteira entre Abraão e Isaac. É o único. É a única vez que a Bíblia mostra os dois conversando. E sabe como que começa o diálogo? Meu pai. E o pai responde, diga, meu filho. Então o diálogo não começa de outra maneira, mas começa tensionando justamente essa relação de pai e filho. Olha, o texto está voltando os nossos olhos para essa realidade. É um pai levando o filho para sacrificar. Presta bem atenção. Um pai levando o seu filho. É o que o texto está gritando para nós. O texto está nos dizendo isso. Outra coisa. Não sei também se os irmãos sabiam, já pararam para observar, que a palavra amor na Bíblia é a primeira vez que aparece no capítulo 22, quando Deus fala assim, você vai pegar o seu filho a quem você ama. Olha isso, irmãos, primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia é quando ele vai mandar sacrificar o próprio filho. Está vendo a tensão que o texto está criando, que o contexto está nos mostrando? Então, todo o peso dessa narrativa está em cima da relação de pai e filho. Esse filho esperado por 25 anos. Esse filho que foi assim aguardado e deve que era criado com maior cuidado. Deus agora manda romper essa relação. Porque Deus quer saber quem que Abraão ama. Será que ele ama mais o filho? Ou será que ele ama mais a mim? Será que ele ama mais a bênção? Ou será que ele ama o abençoador? Olha bem. Quem Abraão ama mais? Aqui o texto, irmãos, de maneira maravilhosa, nos mostra que o próprio Deus confirma quem Abraão ama mais. Olha o que diz, antes do teste, versículo 2. Seu filho, você vai levar, né? Seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amas. Irmãos, olha como é enfático dizer que ele ia ter que sacrificar. Poderia ser, você vai sacrificar seu filho. Você vai me sacrificar seu filho, seu único filho. Você vai me sacrificar seu filho, seu único filho, Isaque. Mas olha bem, você vai me sacrificar o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Agora olha só depois do teste. 2 versículos, versículo 12 e versículo 16. Seu filho, seu único filho. Seu filho, seu único filho. Esses 2 versículos é Deus falando, você não me negou seu filho, seu único filho. Você não me negou seu filho, seu único filho. Nem o nome dele aparece e nem a designação que ele ama. Porque ele não o ama tanto quanto ele ama o Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O resultado do teste foi Deus aprovar Abraão porque ele amava mais o Senhor
do que o seu próprio filho. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O texto nos ensina que o amor que o povo de Deus devota a Ele não pode ter um rival, seja qual for o objeto desse amor e devoção. Então, é muito comum de acontecer assim. Alguém pede a Deus um filho. Vou usar o mesmo exemplo aqui do filho. E Deus concede o filho. E o filho vira um ídolo. O filho faz o que quer, não é criado na disciplina. O filho tem a vida de um rei, o filho não serve, o filho não obedece, o filho é rebelde, o filho não aprende a palavra, o filho não aprende o temor a Deus, porque ele é colocado como ídolo. Isso é muito comum de acontecer. Pedir um emprego, Deus dá um emprego. Primeiro começa não sendo dizimista, não sendo grato a Deus financeiramente, e começa a abandonar o evangelho por causa do emprego, andar com as más companhias, ser influenciado pelo mundo, usar os dons que Deus deu para o mal, para blasfemar contra o Senhor. Isso é idolatria. Às vezes pede a Deus bênçãos materiais, bênçãos familiares, pede a Deus um casamento, e aí acha que Deus vai mandar um casamento misto, e desobedece e blasfema. Meus irmãos, o Senhor espera de nós que nós o amemos mais do que qualquer coisa que Ele possa nos dar. É porque Abraão amava a Deus que quando Ele mandou sacrificar, ele ficou calado. Ele não falou nada, ele não argumentou, ele não fez menção de não fazer. Ele simplesmente foi e fez, porque ele amava a Deus. Maravilhoso isso, irmãos. O texto nos mostra que ainda que tinha o risco de Isaac se tornar um ídolo no coração de Abraão, Abraão amou mais a Deus do que ao seu filho. E é isso que Deus requer de nós, que nós o amemos mais do que todas as outras coisas. E qual foi o resultado, então, desse teste? Bênçãos, promessas de bênçãos. O desfecho da história foi: ele temeu a Deus a ponto de obedecer sem questionar, ele amou a Deus mais que o seu próprio filho e ele confiou que Deus cumpriria as suas promessas. E se nós observarmos o que o texto nos fala depois, vai nos mostrar que Deus prometeu a ele muitas bênçãos. Deus prometeu a ele muitas coisas, porque ele sabia que Deus poderia dar bênçãos para ele que não iam se tornar ídolos. Deus sabia que poderia dar para ele riquezas, que ele amaria Deus mais do que as riquezas. Então, ter a fé testada, temer a Deus, amar a Deus e ser aprovado nesse teste resultou em muitas bênçãos para a vida de Abraão. A Aparecida está dizendo aqui, então será que a prova era Abraão porque Deus sabia que ele iria obedecer? Então será que a prova era Abraão? Não, Abraão foi provado, né? A fé dele foi provada, foi testada. Deus revelou o que estava no coração dele. A Aparecida está dizendo também, Deus não negou o seu único filho como prova de amor por nós, ao contrário de Abraão. Abraão amou a Deus e Deus nos amou, exatamente. Não exatamente o contrário, né? Mas exatamente a questão da substituição. Irmãos, então o que o texto nos ensina em relação às promessas, ao resultado? A demonstração de fé nas promessas de Deus e uma vida de obediência abnegada resultam em bênçãos sobre o povo de Deus. Uma coisa é irmos atrás de Deus por bênçãos. Isso é errado. Outra coisa é irmos atrás de Deus por Deus e as bênçãos acontecerem como consequência. Isso acontece. Por que isso acontece? Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, o risco das outras coisas se tornarem ídolos são menores, então Deus nos abençoa. Então, Deus requer de nós fé verdadeira, temor, obediência abnegada, amor a Ele acima de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados pelo Senhor. História, irmãos, maravilhosa essa que nós aprendemos nesse texto do capítulo 22. Qual a conclusão do texto que nós chegamos, o que nós aprendemos? Que o Senhor testa a nossa fé para amadurecer a nossa fé e a nós mesmos. Nós precisamos temer a ponto de obedecer. Nós precisamos temer a Deus num nível que nós obedecemos a palavra dele. Eu preciso temer a Deus que diante de uma tentação do pecado eu nem pense duas vezes. A minha resposta seja obediência.
Eu preciso temer a Deus a tal ponto que, se me vem um pensamento impuro, a vontade de falar algo que não deva, o meu reflexo deve ser não desobedecer, não ofender a Deus. Então eu tenho que temer a Deus a ponto de obedecer a Deus por temor. Eu devo confiar em Deus a ponto de sacrificar coisas pessoais, desejos pessoais, sacrificar a minha vida. Não é isso que o Senhor Jesus pede que nós façamos? Tomar a nossa cruz dia a dia? Negar a nós mesmos? Ele não diz que quem quer achar a sua vida deve perdê-la primeiro? É isso. Eu devo confiar em Deus a ponto de sacrificar a mim mesmo. Eu devo confiar em Deus a ponto de sacrificar o meu emprego, se precisar, por servi-lo e temê-lo ali. Eu devo confiar em Deus a ponto de sacrificar um relacionamento que a Bíblia diz que está errado. Eu devo confiar em Deus a ponto de sacrificar o bem-estar dos meus filhos e corrigi-los e discipliná-los e criar na admoestação do Senhor, confiando em Deus. Então eu devo confiar em Deus a ponto de sacrificar os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. E eu devo amar a Deus a ponto de negar a mim mesmo, de me não odiar, mas de me aborrecer, como é um texto que a Bíblia usa para amar menos. Eu devo amar a Deus a ponto de me amar menos. Nós nos amamos demais, irmãos. Nós somos apaixonados por nós mesmos. E assim nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. Mas nós precisamos, o que Deus quer de nós, é que nós amemos a Deus a ponto de nos negar a nós mesmos e a nossa vontade. Irmãos, esses são os aprendizados que nós temos em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Mas eu pergunto, onde estão Cristo e o Evangelho? A nossa intenção nessa série de estudo não é justamente mostrar Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento? Nós não falamos nada de Jesus, nós não falamos nada diretamente do Evangelho, em todos esses ensinos, em todo esse aprendizado. Mas por quê? Isso foi proposital. Durante os nossos estudos, só voltando aqui, o Israel está falando aqui, o Israel está dizendo aqui, no caso de Isaac, pode ser paralelo com o Filho de Deus? Fez Abraão uma grande nação, hoje em Cristo somos um grande povo de Deus? Pode. É isso que eu vou explicar agora. Interpretando esse texto de maneira apontando para Cristo. Mas assim, na verdade, existem duas coisas ali que apontam para Cristo. Isaac, como o Filho de Deus, aquele que gerou uma grande nação, mas também o Cordeiro, como aquele que substituiu, que morreu no lugar de outro, né? Então, existem essas duas observâncias no texto a respeito de Cristo. Mas onde estão Cristo e o Evangelho? Irmãos, durante a nossa série de estudo aqui, nós interpretamos alguns textos bíblicos com algumas metodologias, se os irmãos estiverem lembrados, né? Nós utilizamos a tipologia lá em Êxodo, a analogia em Rute, nós observamos a promessa, cumprimento em Salmos. E lá no primeiro estudo, ou no segundo, se eu não me engano, eu disse que tinha um livro que tinha uma proposta um pouco diferente, que é a metodologia cristo-icônica, de um livro que chama O Texto Primeiro. É um método muito interessante. E esse método diz que para nós fazermos uma pregação cristã, nós não precisamos necessariamente falar de Cristo objetivamente, nominalmente, em toda passagem. Então, se nós formos interpretar esse mesmo texto nos outros métodos que nós utilizamos, nós podemos dizer que aquele cordeiro lá substituiu Isaac. Nós vamos ver que Isaac era o filho de Deus, como Israel levantou muito bem lembrado aí. Nós vamos ver que aquele sacrifício, um no lugar do outro, é o sacrifício que Cristo fez por nós, entendeu? Mas o texto também pode nos ensinar outras coisas além desse ou em paralelo ao sacrifício. É o método que nós chamamos de cristo-icônico. Icônico da palavra ícone, modelo. O que esse método nos ensina? Nos ensina 3 coisas. A Bíblia conduz o homem à imagem de Cristo. Toda a Bíblia nos volta para Deus. Toda a Bíblia fala do problema do pecado e nos dá uma solução para o pecado. Toda perícope é uma resposta ao pecado.
Então, qual é a perfeição do homem? É Cristo, né? A perfeição almejada. É o modelo de Cristo. Ele é perfeito. Ele é o homem que obedeceu à lei de maneira perfeita. Ele é o ideal. Nós devemos ser como ele. Então, cada perícope contribui um pouco, é uma faceta de como nos tornarmos imagem de Cristo. Um texto nos ensina uma coisinha, um texto nos ensina outro, um texto nos ensina outro. E se nós obedecermos aquilo que os textos estão nos ensinando, nós vamos nos tornar parecido com Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo isso de maneira perfeita, mesmo que ele não esteja no texto. Então, essa fé de Abraão, Cristo teve. Essa abnegação de Abraão, Cristo teve. Esse amor sacrificial por Deus, Cristo teve. Tudo de bom que Abraão fez ali, Cristo fez de maneira perfeita. Então, se nós observarmos o que Abraão fez e copiarmos, nós estaremos nos igualando nessa parte, nesse pequeno lado da moeda, nós estaremos nos igualando a Cristo. Então, se a Bíblia quer de nós a imagem de Cristo, se cada perícope contribui para termos a imagem de Cristo, Cristo é o modelo perfeito em cada exigência. Ah, mas então quer dizer que falar que eu devo ter uma fé como de Abraão, confiar como Abraão, amar a Deus como Abraão, é legalismo ou é moralismo, já que não está passando por Cristo? Não é bem assim. Por quê? Porque a mensagem é: Cristo obedeceu, o cristão pode obedecer. Cristo passou por esse caminho e ele está trazendo consigo os cristãos, verdadeiros cristãos. Eles podem obedecer também. Não é legalismo, é resposta do Evangelho. Então, qual é a diferença do legalismo? O legalismo diz assim: se você obedecer como Abraão, Deus vai te salvar. Para Deus te amar mais, você precisa amar Deus como Abraão amou. É isso que um legalista vai dizer, um moralista. Mas o Evangelho e essa proposta de interpretação não diz isso. Diz assim: olha, Cristo fez isso. Cristo fez o que Abraão fez de maneira perfeita. Cristo amou ao Pai de maneira perfeita. Se você está em Cristo, se você crê em Cristo, você pode crescer nisso também. Você pode amar a Deus também a cada dia mais. Você pode temer a Deus cada vez mais. Então, essa é a mensagem. Não é necessário que fale-se de Cristo sempre, segundo esse método. Mas quando eu vejo alguém obedecendo, eu devo copiar aquela obediência sabendo que Cristo obedeceu de maneira perfeita. Então eu obedeço para me parecer um pouco mais com Cristo. Então, o que esse método nos ensina é que nós estamos fundamentados em Cristo. Cristo foi o homem perfeito. Cristo obedeceu perfeitamente. Cristo fez tudo. Se nós cremos em Jesus, se nós estamos nele, se ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquilo que ele fez, o seu Espírito Santo nos capacita para fazermos também. Então, se ele amou o Pai de maneira perfeita, nós também podemos amar ao Pai. Não vai ser de maneira perfeita, mas a cada dia mais nós vamos crescendo. Se ele obedeceu ao Pai de maneira abnegada, nós também podemos obedecer, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós podemos crescer nisso também. Então, Cristo é o nosso ícone, é o nosso modelo. Quando eu vejo um texto, nós podemos até voltar e aplicar isso ao Salmo 15 de semana passada. O Salmo 15 diz: aquele que faz isso, aquele que faz aquilo, aquele que faz aquilo outro. Eu posso olhar para o Salmo e dizer: eu estou em Cristo, eu estou salvo, eu já estou na presença de Deus. Então eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Entendeu, irmãos? Então, eu trouxe essa interpretação do texto dessa maneira, sem falar de Cristo e do Evangelho de maneira direta, mas tendo o Evangelho e a fé em Cristo como pressuposto, que vão nos fortalecer para nós cumprirmos esses ensinos do texto. Ok? Eu espero que tenha ficado aí de maneira clara esse outro método possível também para observar o texto. Encerrando, aqui eu gostaria de encerrar esse estudo, né, que nós estamos fazendo aqui do Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento, concluindo. Como ler a Bíblia, então, para encerrar? Como ler a Bíblia de maneira cristã? Primeiro, você precisa crer em Jesus e se tornar um cristão. É isso que você precisa fazer. Porque se você não se tornar um cristão, você não vai ler a Bíblia de maneira verdadeiramente cristã. Porque primeiro é necessário nós crermos em Cristo. Então, primeiro você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Entender que Ele morreu por você.
Depois, crendo, sendo uma nova criatura, tendo um novo caráter, uma nova vida, nós então passamos para o exercício prazeroso de conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por toda a Escritura. Se eu fui ao Evangelho, conheci a Jesus, criei em Jesus, fui feito novo em Jesus, agora eu vou para Gênesis, Salmos, Jeremias, Jonas, e vou agora de maneira prazerosa, sem pressa, tenho toda a vida para isso, entender como Deus estava desde o Antigo Testamento planejando a vinda do seu Filho. Meus irmãos, é algo maravilhoso. Não tem livro melhor, não tem coisa melhor para aprender, não tem maneira melhor de gastar a nossa vida do que conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por meio das Escrituras. Eu gostaria de encerrar essa série de estudos de Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento com Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Lembrando que o autor aos Hebreus está falando isso aqui, essas palavras, a respeito do Antigo Testamento, que é o que ele tinha em mãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo, né, de Jesus e o Evangelho. E assim, como eu falei, né, eu fiquei muito satisfeito de aprender. Vou colocar aqui uma outra câmera só para falar sobre o próximo estudo, né, que nós vamos fazer. Eu fiquei muito satisfeito de aprender sobre essas coisas, relembrar muita coisa, e eu espero que tenha sido edificante para os irmãos também. Eu espero que tenha sido transformador para os irmãos. Nós já estamos caminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, pode colocar nos comentários aí antes de nós encerrarmos. E eu vou mostrar aqui uma foto do livro que nós vamos começar na próxima semana. O livro que nós vamos estudar a partir da próxima semana se chama Brecha em Nossa Santidade. É esse livro aí. Quem tiver interesse em adquirir, né, ou pela internet, acho que eu tenho um volume dele ainda. Então nós vamos estudar esse livro. É um livro muito bom, como diz o John Piper, é um livro impressionantemente bíblico sobre a santidade. Agora, irmãos, eu já vou preparar os irmãos para uma coisa. Os irmãos vão ficar chocados. Biblicamente chocados, como eu fiquei quando eu li esse livro alguns anos atrás. Porque esse livro mostra a santidade em alguns pontos de uma maneira que nós já perdemos. Algumas coisas que ele vai falar no livro aí vai ser tão estranha para nós, mas se nós compararmos a Bíblia com a nossa vida, nós vamos ver quem está certo é a Bíblia e não nós. Então é um livro muito bom, fala de santidade, e a partir de semana que vem nós vamos estudar esse livro. Esse livro é da Editora Fiel. Quem tiver interesse em comprar esse livro, no site da Editora Fiel, na Amazon também tem o e-book, né, o Kindle, pelo Kindle desse livro. Eu tenho, se eu não me engano, um volume dele para vender lá nos livros que eu vendo. Então, se alguém quiser, me fala. Mas é um livro excelente, vale a pena ter, mesmo que for no Kindle, né, comprar ele e-book, é baratinho lá no site da Amazon. Irmãos, nós estamos chegando ao final. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Nós vamos encerrar agora com encerrar o nosso estudo, e eu agradeço aos irmãos que desde o início estiveram aí junto comigo, participando, assistindo, compartilhando, porque creio, irmãos, é como eu falo de vez em quando aqui na igreja, tá? Eu não tenho objetivo algum de ficar aqui cumprindo a agenda de igreja, ficar falando qualquer coisa. O meu objetivo aqui é fazer aquilo e tão somente aquilo que Deus me chamou, que é pregar a palavra. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor, não por mim, eu não tenho capacidade nenhuma, o Senhor faz o trabalho dele sem mim. Eu espero, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor
ilumine os nossos corações, o meu e o dos irmãos, para que nós juntos, como um só povo, cresçamos na fé, amadureçamos na fé, deixemos de ser crianças na fé como muitas vezes somos, para que o Senhor seja o nosso alvo e o caráter de Cristo seja moldado e impresso em nós diariamente. Ok? Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Ficou 2 comentários aqui sem ler. Um é do Israel. A estrutura da fé construída por Deus em Abraão, exemplo para nós, apontaria para o sacrifício de Cristo. Exatamente, Israel, exatamente. O modelo de fé que Deus exige de nós é o modelo de fé que Deus exigiu de Abraão. Por quê? Como eu li em Romanos. Qual foi a fé de Abraão? Ele creu que Deus traria vida, mas mais do que vida, a sua promessa da morte, dele morrendo e do ventre da esposa morta. A fé que Deus exige de nós para a salvação é crer que Deus trouxe Jesus da morte. Então, o padrão, a estrutura de fé é a mesma. Exatamente, isso aí, corretíssimo. A Aparecida está dizendo, a prova era para o próprio Abraão, como o Senhor disse, para não idolatrar o filho e para saber que Deus estava acima de tudo. Exatamente, a prova ali foi para revelar ao coração dele, né, quem Deus era, o temor, o amor, para que ele não idolatrasse o filho, mas acabou que foi uma revelação de que de fato ele não idolatrava o filho, né? Então, é isso mesmo. Irmãos, nós vamos orar então, eu vou orar e nós vamos encerrar então o estudo. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Esse livro, ó Deus, rico, esse livro, ó Deus, que nós deveríamos, se precisássemos, vender tudo que tivéssemos, ó Deus, para comprar esse livro, que nos apresenta o Senhor, Teu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, a obra de salvação, a vida eterna. Louvamos ao Senhor por esse livro e pelo Teu Espírito Santo que tem nos ensinado esse livro. Mas nós precisamos do Teu Espírito também para nos ajudar a viver esse livro. Viver o que o Senhor quer de nós, que é muito difícil. Mas nós confiamos, ó Deus, que se Jesus passou por esses lugares antes de nós, Ele deixou não só as pisadas, mas Ele deixou o Seu Espírito para nos ajudar. Nós clamamos ao Teu Espírito Santo, que nos ajude a viver vidas santas, confiando e temendo ao Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.